بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas de fiqh, de jurisprudência, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Fiqhi wal Hadith. Na aula anterior, iniciámos um novo capítulo que é Arkan as-Salah, os pilares da oração. E terminámos a nossa última aula no final do segundo pilar da oração. Então, hoje iniciamos o terceiro pilar da oração. Então, o autor diz: ثالثا قراءة الفاتحة. ثالثا قراءة الفاتحة. O terceiro pilar mencionado pelo autor é a leitura da Surat al-Fatiha. O terceiro pilar da oração é a leitura ou a recitação da Surat al-Fatiha. E a sua leitura é um pilar de cada rak'ah. E a sua leitura, isto é, a leitura da Surat al-Fatiha, é um pilar de cada rak'ah, de cada unidade de oração. De cada unidade de oração. Que seja nas orações obrigatórias, como nas orações opcionais. Nas orações voluntárias. Que seja para o imam ou para aquele que reza sozinho. Então o autor nos diz que a leitura de Surat al-Fatiha é um pilar em cada rak'ah, em cada unidade de oração, e isto que seja nas orações obrigatórias, mas também nas orações opcionais, nas orações voluntárias. Que seja para o imam, isto é, para aquele que é o líder da oração em congregação, mas também para aquele que reza sozinho, aquele que faz a oração sozinho. Quanto àquele que reza atrás de um imam, aqui o autor passa a um outro ponto, a uma outra questão, que é: quanto àquele que faz a oração atrás de um imam, em congregação, os sábios divergiram ao seu sujeito. Os sábios divergiram ao seu sujeito. Divergiram se deve recitar, se deve ler Surat al-Fatiha, ou se a recitação do seu imam é suficiente para ele. E isto, é importante sublinhar que isto é nas orações em voz alta. A divergência entre os sábios sobre o facto que será que
a pessoa que faz a oração atrás do imam em congregação, será que é um pilar para ele de recitar a Surat al-Fatiha ou não nas orações em voz alta? Nas orações em voz alta. É importante de sublinhar este ponto. A divergência é nas orações em voz alta. Então, o autor nos diz em primeiro lugar que é um pilar da oração o facto de recitar Surat al-Fatiha para o imam, aquele que é o líder da oração em congregação. Para ele é um pilar, é obrigatório. E não quer dizer que seja obrigatório, é mais do que obrigatório, é um pilar. Porque como iremos ver mais tarde, a oração tem pilares e tem obrigações. E aqui estamos no capítulo dos pilares. Então, o pilar é mais importante que uma obrigação. Então eu utilizei o termo obrigação, mas é um pilar para o imam de recitar Surat al-Fatiha logo que faz a oração. E isto é óbvio. Também para aquele que faz a oração sozinho. É um pilar para ele de recitar al-Fatiha em cada rak'ah, em cada unidade de oração. A divergência é acerca daquele que faz a oração atrás de um imam. Aquele que faz a oração em congregação e que tem adiante dele um líder que é o imam. Será que esta pessoa tem de recitar al-Fatiha ou não? A divergência se encontra aqui. E como disse, como sublinhei, a divergência é acerca das orações que se fazem em voz alta. Então o autor diz que, e a opinião mais provável, ar-rajih, a opinião mais provável é que mesmo aquele que reza atrás de um imam em congregação deve recitar obrigatoriamente, isto é um pilar para ele também de ler Surat al-Fatiha. De ler Surat al-Fatiha. Mesmo a pessoa que faz a oração atrás de um imam em congregação, é obrigatório para ele de recitar Surat al-Fatiha. E isto em voz baixa, no seu interior, com os seus lábios e sem omitir qualquer som. E a evidência que a sua recitação, isto é, a recitação da Surat al-Fatiha, é uma obrigação em cada rak'ah, em cada unidade da oração, e que a sua recitação não pode ser abandonada nem por distração, nem por ignorância, é a palavra do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. في حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse num hadith que foi narrado por Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, que disse: não há oração para quem não recita Surat al-Fatiha. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse neste hadith que foi narrado por Ubadah ibn Samit: não há oração para quem não recita Surat al-Fatiha. Este hadith é claro. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: não há oração para quem não recita Surat al-Fatiha. E este hadith foi relatado pelo grupo, isto é, foi relatado por Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah wa Ahmad. Esta é a primeira evidência mencionada pelo autor. O autor mencionou uma segunda evidência, que é também um hadith, mas desta vez
narrado por Abi Huraira. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج غير تمام. Nesta segunda prova mencionada pelo autor, Abu Huraira radiyallahu anhu disse que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam disse: quem fizer a oração sem recitar a Surat al-Fatiha, então a sua oração será incompleta. Ela será incompleta, não exata. O mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: quem fizer a oração sem recitar Surat al-Fatiha, então a sua oração será incompleta. Ela será incompleta, não exata. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari, Muslim e também por Ahmad. É um hadith que é muttafaqun alayhi. Depois o autor diz: Rabi'an ar-ruku'. Passamos ao quarto pilar da oração, que é ar-ruku'. O quarto pilar da oração é ar-ruku'. E ar-ruku' é a inclinação. Então o quarto pilar da oração é a inclinação. E o autor menciona diretamente a evidência. E a evidência é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala diz Allah subhanahu wa ta'ala disse, consoante o sentido do versículo número 77 de Surat al-Hajj: ó vós que creram, inclinem-se e prosternem-se. Ó vós que creram, inclinem-se e prosternem-se e adorem o vosso Senhor e façam o bem na esperança que prosperem. A segunda evidência mencionada pelo autor é um hadith do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E este hadith foi mencionado na aula anterior, e na aula anterior dissemos que este hadith vai ser mencionado várias vezes. Este hadith é o hadith que é conhecido por Hadith al-Musi Salatahu. Hadith al-Musi Salatahu. Isto é, a narração conhecida daquele que fez mal a sua oração. Então neste hadith, que é um hadith que é longo, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam avistou um homem que fez mal a oração. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe ensinou como fazer a oração de maneira correta. E como dissemos na aula anterior, este hadith vai ser mencionado em cada um dos pilares, ou na maior parte deles, de maneira resumida, quer dizer, a parte que nos diz respeito em cada pilar. E aqui neste caso, então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam qala للمسيء صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن الراكعة. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse a este homem que fez mal a sua oração, lhe ensinou a fazer a oração corretamente, dizendo: depois inclina-te até permaneceres perfeitamente inclinado na tua inclinação. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe disse: depois inclina-te até permaneceres perfeitamente inclinado na tua inclinação. Isto é, faz o ruku' de maneira a permaneceres perfeitamente inclinado
no teu ruku'. E o autor mencionou uma terceira prova, que é também um hadith, ولحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. Neste hadith, que foi narrado por Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam disse: não será suficiente, isto é, não será correta, uma oração na qual a pessoa não se mantém imóvel na inclinação e na prosternação. Não será suficiente uma oração na qual a pessoa não se mantém imóvel, isto é, quieto, sem se movimentar, sem se mexer, na inclinação e na prosternação. Isto é, a sua oração não será correta. Este hadith foi relatado por Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah e An-Nasa'i e foi autenticado por Al-Albani. خامسا الرفع من الركوع والاعتدال قائما. O autor diz que o quinto pilar da oração é o facto de se endireitar da inclinação. O quinto pilar da oração é o facto de se endireitar da inclinação, até se estabelecer, até se manter direito de pé. Portanto, a pessoa, depois de se ter inclinado, depois de ter feito a ruku', como mencionámos anteriormente, e de ter mantido as suas costas direitas na horizontal e que tenha permanecido quieto nesta posição, deve-se endireitar até ficar direito. A pessoa deve-se endireitar até ficar direito, até manter as suas costas, a sua coluna direita na vertical e permanecer quieto nessa posição. Então, anteriormente, mencionámos que a ruku', a inclinação, é um pilar, o facto de se manter imóvel na inclinação, e agora vemos que o facto de se endireitar da inclinação também é um pilar. E que se a pessoa tem de se inclinar e depois tem de se endireitar e de permanecer direito, de se estabelecer direito, até que as suas costas, até que a sua coluna fique direita na vertical, e também o facto de permanecer quieto nessa posição. E a evidência, a prova mencionada pelo autor, é um hadith لقول أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. متفق عليه. وكذلك لقول عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. رواه مسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما متفق عليه. Então, o autor mencionou as evidências de que o facto de se endireitar da inclinação e de se estabelecer direito, de permanecer direito na vertical, é um pilar da oração, dizendo que a prova disto é um hadith que foi narrado por Abu Humayd radiyallahu anhu, que é um companheiro que descreveu a oração do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então Abu Humayd radiyallahu anhu, na descrição da oração do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, disse: e logo que se levantava, ou melhor dizendo, e logo que levantava a sua cabeça, isto é, logo que levantava a sua cabeça da inclinação, se estabelecia imóvel de pé e se mantinha até que cada vértebra da sua coluna volte ao seu lugar. Este hadith é muttafaqun alayh. Este hadith, que foi narrado por Abu Humayd, é um hadith que é muttafaqun alayh, relatado por Al-Bukhari e Muslim, no qual Abu Humayd narrou e nos transmitiu a oração do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E aqui o autor extraiu unicamente a parte que nos diz respeito em relação a este pilar, que é o facto de se levantar, se endireitar, melhor dizendo, se endireitar da inclinação e de se estabelecer de pé depois de se terem endireitado do ruku' da inclinação. Então Abu Humayd radiyallahu anhu disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, logo que levantava a sua cabeça da inclinação, se estabelecia imóvel de pé, isto é, endireitava-se até ficar direito e se estabelecia nesta posição imóvel, isto é, e se mantinha até que cada vértebra da sua coluna volte ao seu lugar. E o autor mencionou também um hadith que foi narrado por Aisha radiyallahu anha, que disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam, logo que levantava a sua cabeça da inclinação, não se prosternava senão depois de se estabelecer, depois de se manter de pé. Aisha radiyallahu anha nos informa que logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam levantava a sua cabeça da inclinação, isto é, do ruku', não se prosternava senão depois de se estabelecer de pé, depois de se manter de pé. Então este movimento é um movimento que é muito importante e que é abandonado por muitas pessoas por ignorância, que é que muitas pessoas se levantam do ruku', da inclinação, e diretamente se prosternam. E isto é um erro. Porquê? Porque estão a abandonar um pilar. Estão a abandonar um pilar que é o facto de se manter, não só se levantar, não só se endireitar, mas também de permanecer de pé até que cada vértebra volte ao seu lugar. Então a pessoa tem de
se endireitar da inclinação até ficar direito e permanecer nesta posição o tempo que as vértebras da sua coluna voltem ao lugar. E este hadith, relatado por Aisha radiyallahu anha, narrado por Aisha radiyallahu anha, foi relatado por Muslim. Foi relatado por Muslim. E ficamos por aqui. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.